Permita que Deus prevaleça. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a entender um pouquinho melhor os discursos, os ensinamentos do presidente Russell M. Nelson. Hoje nós vamos falar de um discurso dele muito famoso, muito importante, que foi o discurso Permita que Deus prevaleça. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para você receber todas as notificações. Deixa o seu like se você gostar do vídeo e também compartilha com as pessoas que você ama. E faz os seus comentários também, eu gosto de ler todos eles. E esse discurso, então, do presidente Nelson foi feito em outubro de 2020, era na época da pandemia ainda, né? Foi o início da pandemia, no primeiro ano da pandemia. E aí, então, nesse discurso, que é um discurso maravilhoso, ele vai nos ensinar a respeito justamente de que nós devemos deixar ou permitir. Eu gostei da palavra permita, né? Porque ele está dizendo assim, deixa o Senhor prevalecer na sua vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar, né, na sua vida. E ele vai nos ensinar isso. Ele nos ensinou isso e hoje nós vamos rever esses ensinamentos dele com mais detalhes. Então eu queria iniciar, com ele vai dar uma explicação sobre o que significa Israel. Vamos ver o que ele fala para nós a respeito disso. Tenho estudado sobre a coligação, orado sobre ela, jejuado sobre cada escritura relacionada a ela e pedido ao Senhor que amplie minha compreensão. Então, imagine minha alegria quando fui conduzido recentemente a uma nova percepção. Com a ajuda de 2 estudiosos do hebraico, aprendi que um dos significados da palavra hebraica Israel é permita que Deus prevaleça. Portanto, o próprio nome Israel se refere a uma pessoa que está disposta a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Esse conceito aviva minha alma. A palavra disposta é fundamental para essa interpretação de Israel. Todos temos nosso arbítrio. Podemos escolher ser de Israel ou não. Podemos escolher permitir que Deus prevaleça em nossa vida ou não. Podemos escolher permitir que Deus seja a influência mais forte em nossa vida ou não. Veja só, que interessante estas palavras. Então ele começa o discurso falando a respeito desse estudo que ele estava fazendo sobre Israel. Na verdade, ele estava estudando sobre a coligação de Israel e até nos incentivou a estudar sobre a coligação de Israel. Mas ele fala a respeito da palavra Israel. Nesse estudo dele, ele falou, o que será que significa Israel? E aí ele então foi atrás e com a ajuda de 2 estudiosos, ele disse, ele então descobriu que Israel significa permita que Deus prevaleça. Então isso é muito importante, isso é vital, para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual, deixar que o Senhor prevaleça em nossa vida. Permitir, então esse permitir é importante. E ele fala que a gente tem que ter essa disposição de deixar o Senhor prevalecer na nossa vida. Então, ele fala que até esse conceito de que Deus prevalecer na nossa vida é um conceito que aviva a alma dele. Mas eu fiquei bem intrigado com o que ele falou aqui, no finalzinho aí, então dessa parte do discurso, que ele fala que a palavra disposto ela é fundamental para essa interpretação de Israel. A gente tem que estar disposto, a gente que tem que permitir
o Senhor não vai fazer isso, Ele não vai prevalecer na nossa vida se nós não permitirmos que isso aconteça. Então ele deixa muito claro que a gente é que decide isso. Então é você que decide se ele vai prevalecer na sua vida ou não. É você que decide. Então você pode permitir que ele prevaleça ou não, você pode permitir que ele seja a influência mais forte na sua vida ou não. Então nós podemos escolher. Você pode escolher se você quer ou não que Deus prevaleça na sua vida. Então é importante a gente ter esse conceito, sabe? Na nossa vida, de permitir, estar disposto a permitir que o Senhor prevaleça na nossa vida. E ele continua, e ele vai dizer o seguinte: Infelizmente, a posteridade de Israel quebrou seus convênios com Deus. Eles apedrejaram os profetas e não estavam dispostos a permitir que Deus prevalecesse em sua vida. Posteriormente, Deus os espalhou pelos 4 cantos da terra. Misericordiosamente, ele mais tarde prometeu reuni-los, como relatado por Isaías. Por um pequeno momento te deixei, porém, com grandes misericórdias te recolherei. Com a definição hebraica de Israel em mente, a coligação de Israel adquire um significado adicional. O Senhor está reunindo aqueles que estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida. O Senhor está reunindo aqueles que escolherão permitir que Deus seja a maior influência em sua vida. Por séculos, os profetas predisseram essa coligação. E ela está acontecendo exatamente agora. Como um prelúdio essencial para a segunda vinda do Senhor, essa é a obra mais importante no mundo. A coligação, que antecede o milênio, é uma saga individual, de estender a fé e a coragem espiritual a milhões de pessoas. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou do Convênio de Israel dos Últimos Dias, fomos encarregados de ajudar o Senhor nesse trabalho crucial. Quando falamos da coligação de Israel em ambos os lados do véu, referimos-nos, é claro, ao trabalho missionário, de templo e de história da família. Também estamos nos referindo a edificar a fé e o testemunho no coração daqueles com quem moramos, trabalhamos e servimos. Sempre que fazemos alguma coisa para ajudar alguém, nos 2 lados do véu, a fazer e guardar seus convênios com Deus, estamos ajudando a coligar Israel. Olha que magnífico, né? As coisas que ele falou aqui agora. E eu queria focar aqui nisso, nessa parte importante, que ele está dizendo que a obra mais importante do mundo é a coligação de Israel. Nada é mais importante do que isso nesse momento, porque ele fala algumas coisas. Ele diz assim: o Senhor está reunindo aqueles que estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida. O Senhor está reunindo aqueles que escolherão permitir que Deus seja a maior influência em sua vida. Então eu queria dar uma paradinha aqui para focar nesse ponto, né? Então ele está dizendo que o Senhor está reunindo. Como é que o Senhor está coligando Israel? Quem que ele está escolhendo para coligar? Ele está escolhendo aqueles que estão dispostos a permitir que ele, Deus, prevaleça na vida da pessoa. Então não é só assim, vou escolher alguns aí, vou... Não, ele vai escolher aqueles que estão permitindo que Deus prevaleça na vida deles, dessas pessoas. Ele disse, né, o Senhor está reunindo aqueles que escolherão permitir que Deus seja a maior influência em sua vida.
como um prelúdio, é interessante essa frase aqui, né, que ele está dizendo, ó, como um prelúdio essencial para a segunda vinda do Senhor, essa é a obra mais importante do mundo. Então, ele está dizendo, olha, a coligação de Israel, por que a coligação é tão importante? Por que essa é a obra mais importante que nós temos que fazer agora? Porque esse é um prelúdio, essa é uma preparação para a segunda vinda de Cristo. Então, por isso, tamanha a importância dessa obra. E eu achei muito legal que ele fala, ele mostra aqui para nós as coisas que nós podemos fazer para coligar Israel. Porque às vezes a gente pensa assim, bom, coligar Israel é obra missionária e é o trabalho de templo, história da família. Sim, é óbvio, com certeza é. Mas ele acrescentou algo que sempre... Eu sempre pensei nisso, né? Sempre o pessoal falava sempre, não, uma obra missionária e trabalho de templo e história da família. Mas e as outras pessoas que nós temos que cuidar? As pessoas que estão que estão do nosso lado, as pessoas quem nós servimos. Então ele deixa bem claro isso aqui, ó. Então ele disse assim, é claro que é o trabalho missionário, o trabalho de templo e história da família, mas também estamos nos referindo a edificar a fé e o testemunho no coração daqueles com quem moramos, trabalhamos e servimos. Então, qualquer coisa que nós façamos para ajudar as pessoas a cumprir convênios, qualquer coisa que nós façamos, uma aula que a gente dê, um discurso que a gente faça, um testemunho proferido, uma mão estendida, um ombro oferecido para a pessoa chorar, o fortalecer os joelhos enfraquecidos de alguém, tudo isso que você faz na ministração, seja qualquer coisa, você vai lá no templo servir ou como oficiante ou como procurador, você fala do evangelho para alguém, ou você fortalece alguém que está precisando de ajuda emocional ou espiritual, enfim, física. Qualquer que seja algo que você faça para ajudar as pessoas a cumprir convênios, com certeza você está coligando Israel. Mais especificamente, por exemplo, quando a gente faz a obra missionária, o que você está fazendo? Bom, você está pregando o evangelho, está trazendo alguém para a igreja, essa pessoa vai fazer convênios. Bom, uma pessoa que está do outro lado do véu que ainda não tem as ordenanças. A gente vai lá no templo e realiza por elas ela faz convênios, a gente ajuda ela com as ordenanças. As pessoas que estão fracas, às vezes espiritualmente, que não estão conseguindo cumprir convênios, não estão conseguindo ir para a igreja, e você vai lá, reativa ela, você traz ela para a igreja de volta. Ou você fortalece o testemunho de alguém que está com o testemunho enfraquecido. Ou você está servindo no seu chamado na igreja, você está coligando Israel. Então, esse é um trabalho magnífico e é a obra mais importante, como ele falou, que nós podemos fazer neste mundo agora. Ele falou no discurso de outras coisas e ele deu uma parada assim, ele falou, né, no discurso sobre algo que também me deixou bastante intrigado, e é algo que nós precisamos nos preocupar bastante com isso, especialmente nos dias de hoje, com as coisas que estão acontecendo. Olha o que ele vai dizer agora. Cada um de nós tem um potencial divino, pois cada um de nós é filho ou filha de Deus. Somos todos iguais a seus olhos. As implicações dessa verdade são profundas. Irmãos e irmãs, peço que ouçam com atenção o que direi agora. Deus não ama uma raça mais do que outra. Sua doutrina a esse respeito é clara. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a Ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Garanto a vocês que sua posição diante de Deus não é determinada pela cor de sua pele.
A aprovação e desaprovação de Deus depende de sua devoção a Ele e a seus mandamentos, e não da cor de sua pele. Lamento que nossos irmãos e irmãs negros em todo o mundo estejam enfrentando as dores do racismo e do preconceito. Hoje, conclamo nossos membros em todos os lugares a liderar os esforços de banir atitudes e ações de preconceito. Suplico a vocês que promovam o respeito por todos os filhos de Deus. A questão para cada um de nós, a despeito da raça, é a mesma. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que Ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dEle? São palavras fortes e são palavras essenciais. Eu fico muito... Eu me preocupo muito com essa questão do preconceito. Infelizmente, a gente sabe que existe ainda preconceito. Bom, fora da igreja existe muito preconceito. Infelizmente, ainda dentro da igreja, não estou dizendo a igreja em si, mas alguns membros da igreja infelizmente, são preconceituosos. E isso devia acabar. Não é possível que nós estejamos no ano de 2023 e nós ainda temos esse tipo de problema no mundo. Mas principalmente dentro do reino de Deus. Nós não podemos permitir isso. Ele foi muito claro aqui, ele disse, irmãos, peço que ouçam com atenção o que eu vou falar. E aí ele fala sobre essa questão do racismo, né? Ele disse assim, conclamo nossos membros em todos os lugares a liderar esforços para banir atitudes e ações de preconceito. E aí ele usa aquele termo que a gente já sabe, né? Suplico a vocês que promovam o respeito por todos os filhos de Deus. Eu sei que é difícil, sabe? Às vezes as pessoas elas não entendem bem isso. Mas nós não podemos permitir. Às vezes, quando eu digo é difícil de banir isso completamente do nosso meio. Porque ainda existem pessoas que têm esse preconceito racial. As pessoas ainda não conseguiram entender que todos somos filhos de Deus. E quando eu vejo, isso já aconteceu comigo e eu sei que já aconteceu com outros, né? Pode ter acontecido com você. A gente vai para um hotel, por exemplo, lá tem algumas perguntas e fala qual que é a sua raça, né? Se é raça branca, negra, enfim. A raça é humana, né? Nós somos todos humanos, nós todos somos filhos de Deus. Não podemos mais, não podemos permitir, nunca deveria ter sido permitido que alguém, dentro da nossa família, enfim, do nosso convívio, dentro do nosso trabalho, igreja, enfim, qualquer lugar onde nós estejamos, permitir que pessoas que, por causa da cor da sua pele, ela seja tratada de forma diferente. Está muito claro nas Escrituras, está muito claro para cada um de nós. Somos todos filhos de Deus. É isso. Não tem nada de diferente. Para o Senhor não faz qualquer diferença se a pessoa é de uma cor ou de outra cor. Ele não faz essa distinção se é homem ou se é mulher. Não existe isso para o Senhor. Então nós temos que eliminar do nosso meio esse preconceito
esse preconceito contra as pessoas de outras raças, enfim, até às vezes questões sociais, né? A pessoa tem... Nós não podemos fazer distinção nenhuma, é isso que o Presidente Nelson deixou muito claro, nenhuma distinção. Ele disse assim, estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dele? Então, qual que é a vontade do Senhor em relação a isso? É que não exista qualquer tipo de preconceito em relação a isso. Então, vamos eliminar da nossa vida e vamos, como ele falou, né, que a gente tem que liderar esforços para banir esse tipo de atitude no nosso meio. O presidente Nelson ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de deixar com que o Senhor, então, prevaleça na nossa vida. E eu queria... vamos ouvi-lo agora, o que mais que ele vai dizer a respeito de deixar o Senhor prevalecer na nossa vida. Ele disse o seguinte: quando se defrontarem com uma tentação, mesmo que a tentação venha quando estiverem exaustos ou sentindo-se sozinhos ou incompreendidos, imaginem a coragem que serão capazes de reunir ao escolherem permitir que Deus prevaleça em sua vida e ao suplicarem a Deus que o fortaleça. Quando seu maior desejo é permitir que Deus prevaleça, é ser parte de Israel, muitas decisões se tornarão mais fáceis. Muitos problemas não serão mais um problema. Vocês sabem a melhor forma de se vestir. Sabem a que assistir e o que ler, em que despender seu tempo e com quem se associar. Sabem o que querem realizar. Sabem que tipo de pessoas realmente desejam se tornar. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, é necessário ter fé e coragem para permitir que Deus prevaleça. Requer persistência, um rigoroso esforço espiritual para se arrependerem e deixarem de lado o homem natural por meio da expiação de Jesus Cristo. É necessário um esforço diário consistente para desenvolver o hábito pessoal de estudar o Evangelho, aprender mais sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo e buscar obter revelação pessoal e agir de acordo com ela. Palavras maravilhosas e, puxa, eu anotei várias coisas nesse discurso, mas uma coisa assim chamou muita atenção quando ele disse assim, que quando a gente permite que Deus prevaleça na nossa vida, as nossas decisões se tornarão mais fáceis. É interessante. E é verdade, né? Porque quando você busca estar próximo do Senhor, quando você busca se aproximar dele, o que vai acontecer? As suas decisões vão ser mais, vamos dizer assim, você vai tomar mais cuidado para tomar a decisão, né? Bom, isso aqui vai agradar o Senhor ou não vai agradar? Isso vai fazer com que o Espírito do Senhor esteja comigo ou vai afastar o Espírito? Então, a decisão vai ser mais fácil. É claro que algumas talvez você vai ter mais dificuldade, tudo bem. E como ele falou, né, algumas vezes você vai ter que exercer fé, você vai ter que ter coragem. Mas, se você deixar o Senhor prevalecer na sua vida, se você alinhar a sua vontade com a vontade do Senhor, obviamente que as suas decisões serão mais fáceis, a grande maioria delas. E algumas talvez você realmente vai precisar dobrar os joelhos, vai precisar de ajuda, vai precisar que o Senhor te inspire a tomar uma decisão correta. Porque às vezes as coisas, dois caminhos parecem bons, né? Então às vezes a gente fica numa encruzilhada, numa bifurcação. E aí, claro, buscando revelação pessoal, você vai saber a que caminho deve seguir. Então, permitindo que o Senhor prevaleça na sua vida, as suas decisões serão mais fáceis. Ele falou, né? Você vai saber que filme você vai assistir, tipo de filme, que tipo... É tudo, né? Tipo de roupa, tipo de música, tipo... enfim,
quaisquer coisas, né, de repente você fica em dúvida, né? O que eu vou ler, o que eu vou... Enfim, você vai saber pelo Espírito o que você deve fazer, o que não deve fazer. Elas vão ser mais fáceis, essas decisões. Eu gostaria de encerrar. O presidente Nelson ele vai dizer mais uma coisa muito importante que eu queria enfatizar aqui com você agora. Ele disse o seguinte: Agora, como o Senhor se sente sobre aqueles que permitem que Deus prevaleça? Nefe resumiu isso bem. O Senhor ama os que o tomam por seu Deus. Eis que amou nossos pais e fez convênios com eles. Sim, com Abraão, Isaque e Jacó. E lembra-se dos convênios que tem feito. E o que o Senhor está disposto a fazer por Israel? O Senhor prometeu que lutaria nossas batalhas, e as batalhas de nossos filhos, e as dos filhos de nossos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha que promessa! Então são várias promessas aqui, né? A gente acabou de ouvir ele falando, mas na anterior também foi uma promessa, né? Que ele falou de que se a gente deixar o Senhor prevalecer na nossa vida, as nossas decisões serão mais fáceis. E agora ele está dizendo, olha, como é que o Senhor se sente, né, quando você deixa ele prevalecer, né? Ele se sente, como ele falou aqui, né? Resumiu isso dizendo que ele ama os que o tomam por seu Deus. Então o que a gente vai ter dele? O amor dele. O que mais que a gente quer? Amor, o amor do Senhor por nós. Mas aí tem a promessa, que quem deixa o Senhor prevalecer na vida dele, ele disse que o Senhor lutaria as nossas batalhas. E os nossos filhos, o Senhor vai lutar as batalhas dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, enfim, da 3ª e 4ª geração, e aí vai embora, né? E o Senhor vai abençoando todas as nossas gerações, porque nós decidimos, e é uma decisão sua, é uma decisão minha, de deixar o Senhor prevalecer na nossa vida. Nós deixarmos a nossa vontade de lado e colocar a vontade do Pai Celestial em primeiro lugar. É isso que o Senhor deseja, alinharmos a nossa vontade a dele, nos achegarmos a Cristo com mais e mais força, deixando que os ensinamentos, os convênios, o exemplo de Cristo, o sacrifício do Salvador por nós, tudo isso nos aproxime mais dele. E se nós deixarmos essas coisas acontecerem na nossa vida, vamos estar mais perto, né, de Cristo. E aí essa nossa carência, né, porque nós carecemos de Cristo, com certeza, em todos os momentos da nossa vida. Nós dependemos dele, mas ele quer apenas que a gente escolha, que a gente decida deixá-lo prevalecer na nossa vida. Eu queria encerrar, isso não está no discurso do Brent Nelson, mas eu amo esse hino e eu queria ler a letra desse hino, para a gente encerrar aqui, mas dizendo que é isso que o Senhor quer, que isso que o presidente Nelson ensinou no seu discurso, que nós deixemos o Senhor prevalecer na nossa vida, que nós reconheçamos a nossa dependência dele e que nós deixemos que tudo que ele nos ensinou, que a gente use isso na nossa vida, porque então ele vai lutar as nossas batalhas. E é o hino 61, Careço de Jesus. E diz o seguinte: careço de Jesus, de ti, ó meu Senhor, somente a tua voz tem para mim valor. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação inspiram-me horror. Careço de Jesus, é teu meu coração, ensina-me a viver
em santa retidão. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã. Sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, só de ti careço. Ó, dá-me a tua bênção, Jesus, Senhor. Te vejo no próximo vídeo.